bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por sintonizar o programa Hora de Estudo Bíblico. Pegue a sua Bíblia e, por favor, abra no livro de Levítico, capítulo 23. Estamos estudando este importante capítulo do Antigo Testamento. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Querido Pai, somos gratos pelo nosso amado Salvador Jesus Cristo. E também te agradecemos, Senhor, pelas sagradas Escrituras. Sem a Tua palavra, estaríamos vagando na escuridão. Agradecemos porque a Tua palavra nos trouxe luz. Nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de apresentar a Tua palavra a muitas pessoas através do rádio. Agradecemos por cada emissora que está transmitindo o programa. Obrigado também pelos ouvintes que nos ajudam no sustento desse ministério, por aqueles que oram e ofertam para este ministério. Pai, oramos por cada ouvinte neste dia, que todos sejam abençoados além de suas necessidades. Enche-os, Senhor, de bênçãos espirituais. Pedimos e agradecemos na certeza de que o Senhor nos ouve. Oramos assim, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Levítico, capítulo 23. Existem algumas coisas que precisamos considerar em relação a estas festas, as festas do Senhor. Elas são chamadas de solenidades em Levítico capítulo 23 e são, de fato, convocações santas. O povo de Israel se reunia com o propósito de adorar a Deus e ter comunhão uns com os outros. Era um tempo para reunir-se. Cada uma destas convocações é chamada de santa, o que significa separada para um propósito santo, para honrar e glorificar a Deus. Estamos agora estudando a quarta festa. A primeira foi a festa da Páscoa, que fala sobre a salvação, a nossa união com Deus. Ela fala da perfeição do Cordeiro, sem defeito, sem mancha. A festa dos pães ázimos é uma tipologia da santidade prática do crente e está relacionada à nossa santificação, que é essencial para a nossa comunhão com Deus. A festa da Páscoa representa a nossa salvação, a morte sacrificial de Cristo. A festa dos pães ázimos está relacionada à nossa santificação. E em nosso último programa, falamos sobre a festa das primícias, que está relacionada às duas primeiras festas e ensina o princípio da possessão divina, visto que o antítipo é a ressurreição de Cristo e a ressurreição do crente no arrebatamento. Aprendemos que somos propriedade divina, que o que somos e o que temos pertence a Deus, por isso, esta festa tem a ver com a nossa mordomia. Portanto, temos três palavras-chave. Vamos a elas: salvação, santificação e mordomia, que estão associadas às festas da Páscoa, dos pães ázimos e das primícias, respectivamente. Agora vamos estudar a festa de Pentecostes, começando com o versículo 15. Há várias coisas que devemos observar em relação a Pentecostes, pela simples razão de que sempre tem havido muitos equívocos sobre o Pentecostes. Há muito ensinamento que não é bíblico sobre este assunto. Muitas pessoas não entendem o significado de Pentecostes. A festa de Pentecostes sempre caía no primeiro dia da semana. Isto é muito importante, anote aí. Vamos ler o versículo 15, Levítico 23, 15. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, ou seja, 7 vezes 7 ou 49, até o dia seguinte ao 7º sábado, contareis 50 dias. Ou seja, eles deveriam contar 7 sábados, o que equivale a 7 semanas ou 49 dias. E depois, no dia de número 50, um dia após do 7º sábado, seria o dia de Pentecostes, que seria o primeiro dia da semana, o nosso domingo. Eram 50 dias depois da oferta das primícias. A Igreja de Jesus Cristo nasceu no primeiro dia da semana. Foi durante o primeiro dia da semana que nosso Senhor ressuscitou. Agora, isso nos diz algo. Não seria estranho se a Igreja guardasse o antigo dia de repouso, sábado, que pertencia à antiga criação, enquanto que a Igreja pertence à nova?
Quando a igreja se reúne no primeiro dia da semana, no domingo, ela celebra a ressurreição de seu Senhor e o aniversário da sua igreja. Esta festa é também conhecida como a Festa das Semanas, celebrada 7 semanas após a Festa das Primícias. Ela foi chamada de a Festa da Colheita, em Êxodo 23:16. Mas talvez seja mais conhecida como a Festa das Semanas. Êxodo 34:22, Deuteronômio 16:10 e 2 Crônicas 8:13 falam exatamente da Festa das Semanas. Era chamada de Festa de Pentecostes ou Festa das Semanas. Como a festa cai no 50º dia após a Festa das Primícias, ela é chamada de Pentecostes. A palavra grega Pentecostes significa 50º e a palavra dia é implícita. Então, 50 dias depois da última festa, temos a Festa de Pentecostes, ou a Festa das Semanas. Agora, o tipo e o antítipo parecem ser claros. Em Atos capítulo 2, versículo 1, temos o cumprimento profético desta quarta festa. Lembre-se que são 7 no total, porque o Espírito Santo desceu 50 dias depois da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A ordem das festas e o seu cumprimento devem ser levados em conta. A Páscoa precisava ser realizada antes da Festa das Semanas. Veja, nosso Senhor teve que morrer e depois ressuscitar, e teve que ser glorificado para o Espírito Santo poder vir. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes marcou o começo da Era da Graça, ou a Era da Igreja. Tudo começou no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Cristo. Aparentemente, a característica mais importante desta festa, ou deste ritual, era a apresentação de 2 pães ao Senhor. Isto está no versículo 17. Vamos ler. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento. De 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão. Primícias são ao Senhor. Tenha em mente que ao longo dos 50 dias entre a festa das primícias e a festa das semanas, entre a ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo, a colheita de grãos continuava. Do grão das primícias era feita a farinha, e desta farinha eram feitos os pães. Este pão é um símbolo do corpo unificado de Cristo. Essa foi a obra do Espírito Santo no Pentecostes, como indicado por Paulo em 1 Coríntios 12:13, que diz: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos bebemos de um Espírito. Veja, o dia de Pentecostes trouxe à existência uma nova entidade, a Igreja, uma entidade espiritual. E essa entidade espiritual consistia em 2 tipos de pessoas, judeus salvos e gentios salvos. O batismo do Espírito Santo é um fato na vida de todo crente, assim como a vinda do Espírito em Pentecostes é um fato histórico. Quando nascemos de novo, nascemos do Espírito, e ele vem habitar em nós. Pedro disse em sua 2ª epístola, no capítulo 1, que somos participantes da natureza divina. Quando somos batizados no Espírito Santo, nos tornamos parte do corpo de Cristo. Hoje, quando se fala do batismo do Espírito, as pessoas pensam que é algo que vem e entra em alguém. Não é assim, meu irmão. Esse é um grande erro. O batismo do Espírito Santo não é uma segunda experiência, algo que vem para uma pessoa. O Espírito Santo entrou em sua vida no dia em que você nasceu de novo. Além disso, somos colocados dentro do corpo de Cristo pela obra de batismo do Espírito Santo. Quando nascemos do Espírito, recebemos uma nova vida, uma nova posição e um lugar no corpo de Cristo. O nascimento e o batismo são simultâneos, mas não são semelhantes. Devemos também levar em conta que na festa de Pentecostes havia 2 pães. Preste bem atenção a isso. Creio que os 2 pães são uma figura dos 2 componentes da igreja, judeus e gentios. Alguns versículos deixam bem claro que os judeus e gentios constituem o corpo de Cristo. Por exemplo, Atos capítulo 2, versículos de 9 a 11. Atos 10 e também Atos 15, versículos 8 e 9. Antes de Pentecostes, os judeus gozavam de privilégios especiais como povo de Deus. E Paulo diz que alguns desses privilégios eram a adoção de filhos e a glória e as alianças e a lei e o culto e as promessas. Romanos 9, 4. Estes eram privilégios especiais dos quais os judeus gozavam, mas em Cristo os gentios não mais ocupavam um lugar inferior nas bênçãos, pois em Cristo
Não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Romanos 10, 12. Assim, o judeu crente e o gentio, ambos lavados pelo sangue de Cristo, batizados pelo Espírito Santo que habita neles, são agora um em Cristo. Efésios capítulo 2, começando com o versículo 14, fala sobre uma parede de separação que não existe mais entre judeus crentes e gentios. O Pentecostes introduziu uma nova ordem. Os dois pães são um. Paulo escreveu em 1 Coríntios 10, 17, porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Este novo corpo, a igreja, se torna as primícias. Por quê? A igreja não é o primeiro fruto da obra redentora de Cristo e da vinda do Espírito? Os salvos da presente era não representam toda a colheita, pois muitos serão salvos durante a tribulação, depois do arrebatamento da igreja, para estar com o Senhor. Mas todos os redimidos desta dispensação, a partir do Pentecostes, são os primeiros frutos. Matthew Henry disse: Cristo é o primeiro fruto para os crentes, e os crentes são os primeiros frutos da criação. Ou, para colocar em outras palavras, os cristãos são as primícias de todas as criaturas da terra. Paulo falou em Romanos 16:5. Epêneto, meu amado, que é as primícias da Caia em Cristo. As primícias eram oferecidas como parte das convocações de Israel, das convocações santas. Quando entrassem em Canaã, os israelitas deveriam oferecer os primeiros frutos da terra. Eles deveriam dedicar a primeira parte como garantia da consagração de toda a colheita. O pai se agradou do seu filho, que foi o primeiro fruto. Deixe-me perguntar algo. Deus está satisfeito com você também? Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Romanos 11, 16. Posicionalmente, o crente se identifica com as primícias, os primeiros frutos, que é Cristo. Os pães eram feitos com farinha, um produto dos primeiros frutos, e apresentados diante do Senhor. Somos um em Cristo, aceitos no amado, completos nele. E tudo isso se consumou com a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. Nós somos os primeiros frutos do Espírito, conforme Romanos 8:23, e fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A outra coisa que quero enfatizar. Se eu não explicar isso, alguém irá escrever para perguntar. Então, vamos lá. Na festa dos pães ázimos, dissemos que o fermento é sempre um símbolo do mal. Representa um princípio do mal. Nunca na Bíblia vamos encontrar o fermento representando algo que é bom. Agora, em Levítico 23:17, lemos que os dois pães eram assados com fermento. Isso está em contraste com a Páscoa, que deveria ser celebrada comendo pão sem fermento. O fermento deveria ser retirado. Não havia fermento na Páscoa, pois ela representava a humanidade e o caráter perfeitos de Cristo. Mas os pães aqui falam sobre os crentes, aqueles que são salvos, judeus e gentios, a igreja. E aqui a diferença essencial entre Cristo e o crente vem à luz. Cristo era o Cordeiro Pascal, que foi morto para ser oferecido ao Pai sem mancha. Mas nos crentes, há fermento. É por isso que aqui no versículo 17 encontramos o fermento, pois está relacionado ao período da igreja. O Espírito Santo entra no coração do crente, mas a natureza pecaminosa continua presente. A natureza pecaminosa que permanece em nós nos lembra constantemente que não podemos estar diante de Deus por nós mesmos. Agora, o fato desses pães conterem fermento surpreende a muitos. Bem, a exceção se explica porque esta festa representava a igreja. Era uma nova oferta que se oferecia com fermento. Eu estou no ministério há mais de 42 anos, 24 dos quais dedicados ao pastorado. Preguei em mais de 1.200 igrejas e creio que eu conheci algumas das pessoas mais maravilhosas nessas igrejas. E nas 2 igrejas que pastoreei, conheci crentes muito queridos e muitos deles são meus amigos até hoje. Mas, amados, eu nunca estive em uma igreja que fosse perfeita e sem pecados. Veja, o princípio do fermento aqui está simplesmente nos dizendo que, assim como a festa de Pentecostes representa o dia em que a igreja nasceu, o princípio do mal permanece no crente. O fermento se encontrava na igreja de Corinto também. Mas louvado seja Deus por sua provisão e por seu exemplo perfeito.
Levítico 23:18 continua dizendo: com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito. 7 é o número da perfeição. Então aqui temos a perfeição absoluta de Cristo, que se tornou a base sobre o qual os cristãos estão firmados. Nós nunca poderíamos chegar a Deus por nós mesmos, mas Deus nos aceitou no amado. Nós somos imperfeitos. O princípio do pecado está dentro de nós. Paulo deixa isso bem claro em Romanos capítulo 7, onde ele diz: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ele estava escrevendo isso como crente, estava falando como uma pessoa salva e simplesmente disse: o mal está comigo. Isso cria uma batalha, é um conflito, e é por isso que na festa de Pentecostes, ou na festa das semanas, temos pães com fermento. Eles representam o crente. O antítipo desta festa, então, é a vinda do Espírito Santo e a formação dos crentes judeus e gentios em um só corpo, a Igreja de Cristo. O Deus Filho guardou e cumpriu a festa da Páscoa em sua morte. O Pai guardou e cumpriu a festa das primícias quando ressuscitou Cristo da morte. E o Espírito Santo guardou e cumpriu a festa das semanas quando desceu, 50 dias após a ressurreição de Cristo. Este foi o início de uma nova obra da graça, planejada por Deus e estruturada como uma festa levítica. Agora, finalmente, vamos à aplicação prática de tudo isso em nossas vidas. Vamos ler Levítico 23, versículo 22. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Observe que a colheita não aparece até depois da festa das semanas. As festas eram, em primeiro lugar, santas convocações para o Senhor, mas elas também serviam para que o povo de Deus fosse uma bênção para os incrédulos, para o pobre e o estrangeiro. O objetivo da vinda do Espírito Santo em Pentecostes era equipar o crente para a obra. Lemos em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A presença do Espírito Santo no crente é o que o capacita a levar o Evangelho para o mundo, para toda criatura. Amados, temos a verdade de Deus em nosso poder. Devemos praticar isso servindo uns aos outros. Este versículo 22 é a chave na festa das semanas, uma vez que ele fala de serviço. Eles deveriam deixar algo para os pobres e também para os estrangeiros. As 4 primeiras festas destacam, em ordem cronológica, 4 grandes verdades: a salvação do crente, a santificação, sua mordomia e seu serviço. Eu sinceramente espero que você aprecie melhor o significado dessas festas em Levítico 23. Se Deus assim permitir, vamos continuar estudando as festas no próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. E continue olhando para o alto, olhando para o Senhor. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.